difícil se tornar um atleta de alto rendimento em qualquer lugar do mundo. Acho que não tem nada mais brasileiro que isso, né? Onde a gente leva com muito orgulho. Essa é a ancestralidade que a gente tem, né? Não faz sentido nós não sermos uma potência olímpica, né? Na raça é dedicação, é você conseguir entregar todos os dias o seu melhor. A gente só é lembrado quando a gente está no topo ou brigando para estar lá. Infelizmente essa é a realidade, a gente fica invisível. Fala assim, raça, eu lembro muito da minha mãe. Ela sempre falou, mãe, quero jogar, ela sempre me via jogar, então eu queria dar uma segurada, mas não teve como. A chuva de mensagens que a gente recebe, cara, você foi incrível, pô, meu filho se inspira em você. Às vezes a adversidade faz aquelas pessoas com mais resiliência brilharem. Eu chorava porque estava doendo e porque eu não estava conseguindo fazer ginástica. Então quem se destaca, biologicamente é diferente, mentalmente é diferente. Ninguém pode falar não para os seus sonhos. É por isso que eles estão no Olimpo, por isso que eles vão para as Olimpíadas, porque eles são diferentes. É difícil para todo mundo, para alguns um pouco mais, mas entender que é possível. Eu acho que, assim, a grande paixão, a grande curiosidade, e que eu acho fascinante é você... Imagina que desafio de entender essa máquina incrível que nós somos. Cada célula, neurônio, a célula do fígado, do coração, e cada uma ser tão especial e saber o que tem que fazer em conjunto. Isso é fascinante, você tentar entender como é que isso acontece, como é que isso funciona. Você ser uma célula e essa célula virar esses trilhões de... Eu acho até um milagre isso aqui dar certo, né? O DNA do Brasil é um DNA muito misturado, né? No Brasil a gente tem meio que de tudo. Então nós começamos como os povos originários, os indígenas que já moravam aqui, já estavam aqui antes do descobrimento. Você tem aí algo em torno de 5 milhões de indivíduos de diferentes grupos linguísticos, né? E aí vem os portugueses, os europeus, trazem em torno de 6 milhões de africanos escravizados, africanos de diferentes regiões do continente africano, ou seja, pessoas que nem se encontram naquele continente vieram se encontrar aqui. E aí a nossa colonização foi dada com muita miscigenação. Então, se você olhar, pegar uma amostra de brasileiros aleatório, você vai ver que o DNA de cada um de nós é uma mistura de diferentes frações de DNA de ancestralidade europeia, africana e indígena. Atenção. 3, 2, 1, ação. Vem. Eu sou William Lima, tenho 24 anos, sou atleta de judô, atleta da seleção brasileira, natural de Mogi das Cruzes. Foi onde eu comecei minha jornada no esporte, onde eu comecei num projeto social lá em Mogi das Cruzes, chamado Servidores de Mogi.
eu comecei, fui levando como brincadeira, como hobby, até a primeira competição. Mogi das Cruzes, ela é a cidade irmã, eles têm uma colônia muito grande de japoneses. E acho que como todo mundo lá, não tem como você não ter um parente japonês. E minha bisavó era japonesa, meu bisavô e minha bisavó são negros. Aí por parte de mãe, meu bisavô era português. Foi uma mistura ali, onde acho que não tem nada mais brasileiro que isso, né? Onde a gente leva com muito orgulho essas características, essa ancestralidade que a gente tem, né? Levar um pouco do japonês, um pouco do negro, um pouco do português e uma mistura que se tornou eu. Dá até vontade de chorar sempre que fala dele, porque ele é o maior exemplo para mim de superação, de determinação, de raça, de garra. Hoje o William, na verdade, ele briga para ser cabeça de chave nos Jogos Olímpicos, né? Ele está totalmente absoluto ali no Brasil. Nunca se teve dúvida que o William era o principal atleta da categoria para esse ciclo olímpico de Paris. Entender a nossa genética já é um enorme desafio, tá? Só que nós não somos um produto só dos nossos genes. Nós somos um produto da interação dos nossos genes com o nosso meio ambiente. Conheci, eu já estava fazendo judô, né, desde os 6 anos. Eu me desenvolvi como ser humano, onde eu me desenvolvi como pessoa. Então, quem eu sou tem a ver o que eu carrego de DNA com a cultura e o ambiente que eu estou inserido, né? E vai ser a relação disso que eu sou e tenho como fisiologia com esse ambiente que vai dizer quem que é essa pessoa aqui, toda a história de vida que eu tenho. Então, o ambiente que eu tô, a cultura que eu tô, a religião que eu tô, o DNA que eu carrego, né? Se eu vou ser mais alto, mais baixo, mais forte ou mais esguia, e isso vai direcionar quem que eu sou. Eu acho que o fato de o William ter uma família hoje, ter um filhinho recém-nascido, o Dom bem pequenininho, vem transformando bastante o William, vem dando mais responsabilidade para ele. E assim, a gente é muito abençoado, porque o Dom é um bebê maravilhoso. Ele é super calmo. Eu acho que muito isso ele puxou também do pai. Paixão de pai, uma paixão... Não tenho nem palavra para descrever. Eu sou filho de uma potiguar com um paulista. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro e passei a maior parte da minha infância em cidades como Aracaju, Salvador, Natal. Então, morei no interior da Bahia, numa cidade chamada Catu. São daqueles momentos que a gente usa o bordão, né? Não fui eu que escolhi a natação, foi a natação que me escolheu. Cada cidade que eu passava, cada cidade que minha família tinha pouso, a oferta de esporte era diferente, eu tinha que me adaptar, né? As competições de natação eram muito interessantes. Porque em esportes coletivos, principalmente, você jogava a semana inteira para no final do campeonato talvez ganhar uma medalha, né? A natação eu ganhava 5, 6, 8 medalhas em um final de semana e era aquela coisa, ia pra prova, voltava, ficava com os amigos, ficava naquela resenha, depois ia pra outra prova, não era coisa do chegar, jogar e ir embora, né? Então, na minha cabeça de criança, né, a natação acabava sendo um esporte muito mais atrativo por toda essa dinâmica, todo o contexto dela, né? Óbvio que essa criança vai crescer e ela vai poder ter espaço para ela desejar aquele esporte. E esse é um momento importante, né? Muitos pais me perguntam, mas será que ela gosta mesmo do esporte ou porque eu coloquei ela ali ou porque eu pratico esse esporte? E a minha pergunta é, vamos escutar dela, né? Deixar ela descobrir se ela realmente gosta desse esporte, se é uma paixão dela ou se ela tá aqui para te deixar feliz ou porque você gostaria muito de vê-la se desenvolvendo nesse esporte. Então, esse pai e essa mãe que incentiva, aplaude, que reforça positivamente que esse filho está fazendo o que ele está fazendo, ele potencializa essa criança, ele ajuda na autoconfiança dessa criança. Então, e aí a gente pode criar um grande atleta.
pai, ele sempre foi muito conhecido no bairro onde a gente morava. E aí as crianças tinham ele como exemplo, né? E ele gostava disso, então ele, na nossa garagem de casa, ele fez uma academia assim, improvisada e convidou, né, a molecada do bairro para poder treinar. E eu adorava isso, então eu me divertia, ia para lá, eu era menorzinha, ficava lá me perturbando, né, porque não treinava, ficava lá bagunçando. E eu acho que ele começou a perceber que surgia de mim, né? E aí eu acho que ele começou a não se importar de eu estar ali e começou a me oferecer coisas. Ele pegou um tubo, aquele tubo marronzinho, cortou em 2 e falou que aquele era meu peso. A partir dali, eu achei que eu tinha sido convocada. Eu falei, fui convocada para a seleção brasileira. Ali eu achei que eu era um atleta já. Com aquele pezinho mudou tudo. Eu tenho essa lembrança muito real, que foi um momento muito especial para mim ali, sabe? Eu tinha o meu peso. Não existiria a Bia Ferreira se não existisse o Sergipe como boxeador, o São Raimundo como boxeador e como treinador de início de carreira. O Sergipe é o treinador da Bia, é o pai dela e treinador dela, que treinou ela quando criança, que foi o motivador dela a lutar boxe. E meu pai foi um grande atleta, sim. Ele tinha que dividir a vida dele em 2, ele não pôde ser só o atleta. Ele tinha que trabalhar, ele tinha família, né? Tinha filhas, então ele tinha que continuar a rotina dele. Isso me pegou. Eu falei, pô, se meu pai se dedicava tanto, meu pai tinha que trabalhar, ele tinha que sair de casa correndo para poder matar um dos treinos dele, era ir correndo ao trabalho, que dava uns 6 km mais ou menos, com marmita, com tudo, para depois trabalhar. Meu pai trabalhava num depósito de construção, de encher aqueles caminhões, sabe? Então aquilo ali já é um treino também. E depois daquilo ali, ele ia para a academia ainda. Aí eu percebi que eu já tinha terminado o estudo, estava treinando e ainda ganhava para treinar. Eu falei, caramba, eu tô tendo uma faca e o queijo na mão, então eu vou agarrar isso aqui e vou ser diferente. Outro desafio é a gente entender, para cada característica nossa, o quanto ela é um resultado da genética e o quanto a gente pode compensar isso com o nosso estilo de vida e o meio ambiente. Então, se eu vou fazer exercício, se eu vou me alimentar bem, né? Se eu estou num ambiente que me estimula intelectualmente ou não, a gente já sabe que isso tem uma enorme influência no resultado final. Os pais de atletas são fundamentais. Não tem nenhum atleta que chegue em altíssimo nível que não teve a participação de um pai, uma mãe ou um cuidador ali, principalmente no início da relação com o esporte. São eles que levam e trazem, são eles que oferecem o esporte para a criança, geralmente pela primeira vez. São eles os modelos de comportamento. Então, um pai atleta provavelmente amplia a chance de um filho que nasceu naquele ambiente, que valoriza aquele ambiente. Talvez, se eu não tivesse a ligação com o esporte tão cedo, eu não escolheria o esporte. Com certeza, meus pais foram os maiores incentivadores e também minhas inspirações para começar a jogar vôlei. Meu pai foi jogador de basquete, na verdade, profissional, mas ele sempre esteve envolvido no vôlei. Minha mãe é jogadora de vôlei profissional, então eu sempre estava dentro de quadra, desde pequenininha. O vôlei faz parte da minha vida e foi muito natural esse caminho de começar no vôlei. Na verdade, por eu ter sido atleta há 20 anos, eu e meu esposo conversávamos muito. Nós não sabíamos que a Ana teria essa proporção que ela tem hoje, mas na nossa cabeça nós não queríamos que ela tivesse um desgaste muito grande.
ela sempre falou, mãe, quero jogar, ela sempre me via jogar, então eu queria dar uma segurada, mas não teve como. Com 9, 10 anos, ela já começou na escolinha e daí só subindo. Então, eu e o pai, a gente buscava conversar, sempre buscamos conversar bastante com ela, orientá-la, falar mais ou menos os caminhos que nós passamos e os caminhos que seriam bons para ela e ruins para ela. É importante a gente lembrar que, quando a gente é criança, o que a gente mais quer é o amor, a validação desse pai e dessa mãe. Então, se meu pai gosta de esporte e ele pratica aquele esporte, por que não praticar esse esporte? E garantir a felicidade do meu pai e o orgulho dele em relação a mim. Então, desde menina, assim, eles me ensinaram a como lidar com essa pressão e foi, assim, essencial para minha carreira até hoje. Então, por exemplo, eu posso ter todos os genes para ter um QI altíssimo. Se eu for subnutrida na primeira infância, eu não vou desenvolver esse potencial, né? Eu posso ter uma porção de genes que me predispõem a construir massa muscular. Se eu for uma pessoa sedentária, eu não vou, né, exercer todo esse meu potencial. Então, a gente vai ter que entender dentro da nossa genética, né, qual é aquela genética que predispõe, mas aí se o meio ambiente não ajudar, você nunca vai chegar lá. Qual é aquela genética que não predispõe e não adianta o meio ambiente, você também nunca vai chegar lá. Então é muito complexo. O que a gente não pode sucumbir é ao determinismo da genética. Eu acho que, na verdade, eu nasci para fazer o que eu faço, sabe? Claro que ter tido o apoio deles foi, assim, o que me possibilitou de ter chegado onde eu cheguei hoje. Coloca lá, ei! Coloca lá de volta. Coloca, deixa eu. Pode tirar agora. Eu digo muito pro meu pai até hoje que tudo que eu sou, que eu tenho, como eu tô tendo os resultados hoje, questão de lesão, tudo é devido ao ensinamento que ele me passou desde muito pequena. E aí eu comecei a nadar. E o que me impressionou até hoje é que ele não pegava leve comigo de forma alguma. Eu treinava assim com os lábios roxos, porque ele pegava muito pesado, eu pequena ainda mais com o meu problema. Minha irmã também, ainda menorzinha, e ele pegava muito pesado, era treinamento de adulto. Já aos 9 anos a gente chegava a treinar, a fazer 3 treinos por dia. Então a nossa vida, a minha vida, desde criança foi muito treino, escola, casa, descansar. Treino, escola e casa. Então essa rotina foi o que me ensinou a ser o que eu sou hoje, sabe? Muito dedicada, disciplinada. Mas lógico, não foi fácil, eu não tive nenhuma amizade praticamente quando eu era criança ou adolescente. Ainda mais porque eu vivia viajando, competindo, treinando fora com meu pai, então eu tive muito apoio deles para tudo. Estudo assim é uma coisa muito importante, a gente não pode deixar de lado, tem que continuar sempre, nunca parar de estudar. E meu pai sempre pegou no meu pé para que eu fosse sempre a primeira da classe, sempre estudiosa, para que eu nunca deixasse estudos de lado, né? Tem noção que você tirou um pouco da infância delas, né? Eu sei que eu tirei,
ela sabe também que foi tirado, só que eu sempre, eu monto como exemplo a outras meninas, aí com 13, 14 anos, grávida, morando com homens que largam, menina com 12, com 13, 14 anos, aqui em Favela, levando menino na creche para ir trabalhar. Eu pergunto se elas querem isso para ela. É isso que você quer para vocês? Não. Então faz as coisas desse jeito que dá certo. Eu nasci com um problema no coração que ninguém conseguia saber o que era. Nenhum médico falava para minha mãe o que estava acontecendo comigo e eles falavam assim que eu poderia vir a falecer a qualquer momento. Agora, eu vou poder dizer para essa pessoa, olha, você tem aqui um DNA que você nunca vai ser um grande jogador de tênis, então deixa para lá. Entendeu? Isso é a paixão daquela pessoa também, o quanto vale. Agora, talvez seja interessante, por outro lado, a pessoa saber que ela vai ter que trabalhar mais do que alguém que tenha já essa predisposição. E eu lembro da minha mãe contar que ela dormia com o dedo no meu nariz quando eu era criancinha para saber se eu ainda estava respirando ou não. Então, para ela foi um momento muito difícil e ninguém tinha nenhuma resposta. E o meu pai, vendo aquela situação, ele falou, não, eu vou colocar essa menina no esporte. Eu acho que o esporte é a única coisa que vai salvar a vida dela, porque ninguém consegue. Ninguém diz o que pode ser, ninguém mostra uma cura para o problema dela. Eu lembro que a minha mãe chegou um momento, ela estava fazendo faculdade, para ela sempre foi o sonho da vida dela, e ela tinha uma moto para ir na faculdade e voltar. E em um certo momento ela precisou vender a moto dela para dar o dinheiro para a gente poder competir. E depois de algum tempo ela precisou também parar a faculdade dela. Eu tive a coragem de um dia chegar para ela e perguntar assim, mãe, a senhora se arrepende de ter parado a faculdade? Porque, querendo ou não, foi uma coisa que mudou a vida dela. E ela virou para mim assim, muito emocionada, foi que eu lembro até hoje que eu tento carregar para mim. Ela virou assim e falou, filha, eu teria feito tudo de novo por você. Então isso me emociona muito até hoje, porque meu pai e minha mãe, eles abriram mão praticamente da vida deles. E eu acho que isso fez eu ser o que eu sou hoje, sabe? Então eu carrego a história deles, a minha história e tudo que eles me ensinaram. É importante ser emocionado. Muito. É muito foda. Mas eu fico muito contente, porque eu acho que a história deles foi esse diferencial. Pra mim, pra minha irmã, eu vejo hoje. A gente, sabe, tudo que eles me ensinaram desde pequena, de conseguir suportar a dor, de conseguir se entregar a cada dia. Eu acho que esse é o diferencial que vai mudar tudo. São as mulheres da canoagem brasileira. Não é qualquer um, de palma para todas elas. Obrigado.
Eu sempre fui muito arteiro mesmo, de pirativo, de subir em árvore, de dar a mão pros meus pais na rua e ficar dando mortal pra frente, pra trás. E a minha mãe tem até uma foto minha, eu de ponta cabeça, com 2 anos na árvore, assim. Era engraçado, eu colocava o pé e a mão assim na porta e vai subindo, sabe? E isso nunca veio dos meus pais, tipo, faz isso, faz aquilo. Eu sempre fazia isso, ficava pulando no sofá, de um lado pro outro. Eu comia comida de ponta cabeça, ficava de ponta cabeça no sofá e comendo. E nada eles me forçavam, era eu mesmo. A ginástica pra mim é o meu esporte, é a minha profissão, é o meu sustento. Só que pra mim isso aqui é a mesma brincadeira do que eu tinha 3, 4 anos, entendeu? Claro que com um nível de exigência muito maior, de comprometimento muito maior, porém é uma brincadeira pra mim isso aqui. Eu realmente amo estar aqui. É importante que as pessoas saibam que atleta olímpico, ele não é só o que ele é por causa do DNA dele, de onde ele nasceu, né? Mas da cultura, do ambiente, do que foram contando para ele, do que era importante, de toda a vivência e toda a história que ele teve ao longo da vida dele. A minha mãe tinha na cabeça dela que os filhos dela iam fazer algum tipo de esporte, né? Porque ela entendia que o esporte ensina alguns valores que são muito importantes. Ela realmente entregou a vida dela por conta dos filhos. Eu e meu irmão, a gente morava em São Paulo, era assim, de manhã levar na escola, à tarde ia buscar a gente, aí ela me levava pro treino na ABB, de lá ela levava o meu irmão para jogar bola, aí tinha que ficar com o meu irmão, saía de lá, ia me buscar e voltava. Meus irmãos que me levavam pro treino tiveram que abrir mãos dos sonhos deles para que eu pudesse viver o meu sonho. E a minha mãe, a mesma parte, resiliência, amor, carinho, tudo que uma mãe tem que representar, mas sempre de uma forma muito carinhosa, sabe? Ela nunca obrigou, todos eles sempre fizeram tudo com muito amor e com muito carinho. E eu fui aprendendo isso dentro de casa. Para você ter uma ideia, né, se a gente comparar o DNA de 2 pessoas quaisquer, ele vai ser idêntico em 99,9% das bases, tá? Das letras desse DNA. Nós somos 99,9% idênticos. Então, por isso que somos todos seres humanos. Mas esse 0,1% de informação do nosso DNA, que varia de pessoa para pessoa, é que nos dá as nossas características individuais. É importante contar que um atleta de alta performance, ele é um ser diferente e ele é um bicho diferente do ponto de vista físico, fisiologicamente falando, biologicamente falando, emocionalmente falando. Ele reage diferente ao estímulo físico, o estímulo do treino. O corpo dele é melhor, o corpo dele aguenta mais, o corpo dele tem maior capacidade de usar oxigênio a favor dele. Essas pessoas são treináveis? São, mas todos ali são treináveis. Então quem se destaca biologicamente é diferente, mentalmente é diferente, porque também todos hoje em dia têm acesso à tecnologia, treinamento. Então essa pessoa que chega lá e chega numa medalha, ela também tem um diferencial do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental. Isso diferencia totalmente uma pessoa comum, um praticante de atividade física, um atleta amador de um atleta de alta performance. São coisas completamente diferentes. Não dá para comparar, dá pra gente se inspirar, né? Mas são pontos fora da curva. Por isso que eles estão no Olimpo, por isso que eles vão para as Olimpíadas, porque eles são diferentes. Não quero ter só um filho campeão, não quero ter um filho atleta que seja ídolo de todo mundo. Eu quero ter ele como um ser humano incrível, sabe? Um ser humano para a sociedade, que ele possa contribuir de alguma forma. Eu só queria estar lá e ser a primeira pessoa a ficar do lado dele. Mas da mesma forma que eu e o Dom, a gente é a fortaleza dele, ele é a nossa. E eu quero ter essa cena de eu saindo do pódio, tirando a medalha e entregando para ele. Acho que isso é onde me traz mais força, mais garra, mais raça, sabe? É ter essa cena guardada para mim o resto da vida. Na raça é dedicação, é você conseguir entregar todos os dias o seu melhor, que não é fácil.
Todo dia é diferente, às vezes você vai acordar muito mais cansado, às vezes você vai acordar com cólica, às vezes você vai acordar doente. Querendo fazer qualquer coisa da sua vida, menos treinar, menos ir para o seu emprego, menos cuidar da sua família, você quer ficar sozinho às vezes. E na raça é isso, você abrir mão de tudo e continuar naquele caminho que você sabe que é o certo, que é isso que muitas pessoas deixam de fazer. Falo que os atletas de alto rendimento sentem muito, tudo é muito pra gente, sabe? Eu tenho essa autocobrança, mas é porque eu sei o tanto que eu tive que treinar, que lutar. Quando tá difícil, continuar naquele caminho, continuar persistindo e não deixar nada te abalar. Diariamente eu treino pensando nisso. Quanto mais pessoas vêm falar comigo, mandar mensagem, eu me sinto mais forte, mais poderosa para poder treinar e saber que eu estou representando não só a mim, não só a minha família, nem só a minha equipe, mas uma nação imensa. É difícil se tornar um atleta de alto rendimento em qualquer lugar do mundo. Toda a construção dos meus resultados no dia a dia do treino, né? Eu trabalhei e tenho trabalhado para ser o atleta mais clutch possível, né? Em português seria um atleta definidor, né? Um atleta que resolve. E esse é o termo que eu gosto de usar bastante. Você tem que ser o cara, você tem que ser o atleta que chega para resolver, né? Na raça, pra mim, é aguentar firme sobre qualquer situação. Então, passar, às vezes, dificuldade sim, estresse sim. Jéssica, você vai demorar 2 horas para chegar. Eu demoro 2 horas para chegar no treinamento por causa do ônibus, porque eu não tenho carro. Tenho que, às vezes, voltar. Eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto 2 da tarde, porque eu saio para ir pro treino, volto, tenho que passar no mercado para comprar minhas coisas. Aí, às vezes, eu almoço na rua. Então, na raça, é aguentar essas situações que são corriqueiras e diárias pra gente. Isso é na raça. E principalmente mostrar que a minha raça ela é muito forte, mas a gente aguenta certas situações, não desrespeito. Então, a gente, aqui no Minas, a gente tem um trabalho, a gente faz de segunda a sábado, durante 4 dias, segunda, terça, quinta e sexta a gente treina 2 períodos, quarta e sábado a gente treina um período só. Mas esse período é de manhã e de manhã a gente treina por volta das 8 às 11, 11h30. E à tarde, quando tem os treinos, começam 2h30, vai até às 5 da tarde e depois tem mais 1 hora de musculação. Eu falo que todos os atletas têm uma história surreal. E se a gente prestar um pouco de atenção na pessoa que está ali do seu lado, a história dele vai te incentivar e vai ver que a sua tá passando de boa em comparação à dele, sabe? Eu treino sozinha, meu treinador hoje mora em Manaus, né? Ele era do Catar, da seleção do Catar, mas ele é brasileiro. Então a gente treina assim, à distância, mas ele tem a minha e mais várias atletas que treinam da mesma forma. E eu aprendi a ter que me virar sozinha porque eu moro sozinha desde meus 15 anos de idade, por causa do esporte. Então nunca foi um problema para mim. Claro que não treinar sozinha, então eu tive que me adaptar à situação. Renunciava muito, né, os colegas de sala de aula, né? Vamos no cinema hoje à tarde? Não posso, tenho treino. Tem uma festinha? Não posso, tenho treino. Mas tem uma festa no sábado? Não posso porque eu tenho treino. Mas é sábado de manhã? Não dá, eu tenho treino. Gente, eu costumo dizer que eu não sou um atleta talentoso.
E não me entendam mal, tem talento envolvido, né? Tem uma vontade, tem uma certa vocação para a natação, mas eu considero muito mais um atleta que trabalhou, que né, se apoiou em trabalho, que dependeu de trabalho e dedicação acima do normal para chegar onde eu cheguei, do que em talento, de fato. Aniversários de amigos, o Dia dos Pais, Dia das Mães, já perdi Natal com a minha família, Ano Novo com a minha família. Então a renúncia acontece, faz parte do meu trabalho. Talvez na raça, para mim, seja conseguir conquistar alguma coisa que não é tão fácil e que eu vou precisar fazer para além daquilo que eu tenho acesso, né? Então, tive treino e eu tive suporte, ajuda, mas eu tenho algo a mais que eu vou deixar ali, que é a minha última gota de suor, que é o meu desejo de alcançar aquele lugar e que traz um diferencial. Eu me vejo como um cara que tentou fazer a decisão certa 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 12, 15 anos de vida, que se propôs a passar por situações que a maioria das pessoas não passariam, para focar no trabalho, para focar no treino, para focar na dieta, no descanso. Eu sempre carreguei dos meus pais, que para mim me destacar, para mim me diferenciar, não poderia ser igual. Eu não posso fazer o que todo mundo faz, eu tenho que buscar fazer algo a mais, né? Sei lá, treinar depois do treino, fazer alguma coisinha. Para me destacar, eu não posso fazer a receita que todo mundo faz, porque às vezes vai funcionar para um, mas não vai funcionar para outro. Você tem que criar o hábito de desenvolver experiência, de ganhar experiência no treino, se colocar diariamente em situações, nem que seja de forma mental, né, mas em situações mentais, emocionais, físicas, tentar chegar o mais próximo possível do que vai ser encarado na competição. E até isso é treino, até isso é prática. Uma rede de apoio familiar muito boa e depois dentro do esporte também a equipe multidisciplinar, meu treinador, as meninas, tudo em conjunto, eu consegui realizar. Eu acho que é isso, continuar fazendo a pessoa acreditar naquela luz no fim do túnel, sabe? Independente de onde você vem, porque é difícil para todo mundo, para alguns um pouco mais, mas entender que é possível. Cara, uma atleta de alto rendimento, a convivência com dor dele é diária, né? A gente tem que ter essa dor para poder... treino hoje foi... Durante o meu percurso na equipe olímpica, eu tive algumas lesões, nada tão grave, mas eu descobri que eu tenho uma patela bipartida do joelho. Eu bati quando eu morava num quarto diferente, e aí quando eu mudei para a equipe, eu fui morar num quarto que era muito junto com a parede. E aí teve uma noite que eu virei, bati o joelho e ganhei uma lembrança de um ovinho que nunca mais saiu. Então eu tive que reaprender a correr, eu tive que fazer uma preparação à base da bike, sem corrida, durante quase um ano. E aí eu aprendi como ser malandra também, como reconhecer que eu já ia, travar a panturrilha ou que eu ia sentir uma dor maior. Então eu aprendi algumas malandragens de usar. Hoje, tranquilo, adoro correr, corro direto 10 km e não tenho mais dor nenhuma por conta das malandragens que a gente vai aprendendo. Mas assim, um atleta de boxe, ele tem muita dor, mão, ombro. Só que a gente tem uma equipe que dá um suporte naquilo ali, né? E conforme você vai ficando experiente no seu esporte, você vai começando a reconhecer, né? Quando você vai sentir mais aquilo ali, quando você tá pronto a ponto de se machucar, você vai pegando essas experiênciazinhas assim, mas a dor é diária, você convive com ela, ela já faz parte, já tá ali. Eu convivo com a dor todos os dias, é impressionante, e eu acho que quanto mais a idade vai chegando, pior vai ficando, isso é real, e é algo que eu sempre escutei, mas agora eu tô aos meus 28 anos, e depois de passar mais de 17 anos fazendo o mesmo movimento, as mesmas coisas todos os dias, o seu corpo começa a falhar, tem um momento. Então hoje eu sinto dor em tudo, nos braços, na lombar, é difícil o dia que nada está incomodando.
é praticamente impossível. Então eu tenho um trabalho muito grande com a massoterapia, fisioterapeuta. Eu chego a trabalhar com eles todos os dias para conseguir voltar no dia seguinte na água e conseguir remar. Nunca sem dor, mas que seja suficiente para eu conseguir entregar o meu melhor sem precisar parar um treino, desistir de um treino. Mas eu acho que chega um ponto também que você aprende a conviver com a dor, sabe? Você aceita que é assim, que não existe um atleta de alto rendimento que não esteja sofrendo, sentindo muita dor. Então você já prepara a sua cabeça para esse sofrimento todos os dias. E é difícil, é muito difícil. E às vezes tem dor nova, que isso é o mais complicado. Se acordar num dia assim, sentindo outra dor que você não sentia, e você tem que tratar aquilo, você tem que saber de onde veio, o que a mais você pode fazer para ajudar aquilo parar, para você ter um bem-estar e um padrão que você consiga seguir e treinar bem. Mas é praticamente impossível, a gente se acostuma com o tempo. O atleta de alto rendimento convive com dor, infelizmente. Sabe, falam que esporte é saúde, é tudo mentira. Esporte é saúde, realmente. Você praticar um esporte. Esporte de alto rendimento, aí já é outros 500. Porque a gente está sendo levado ao limite todos os dias. Todos os dias. É sacrifício. A dor é cotidiana. É uma coisa que você aprende. Infelizmente. Ou felizmente. A gente tem que aprender. Eu senti muitas dores. Eu chorava diariamente aqui no treino. Eu chorava porque estava doendo e porque eu não estava conseguindo fazer ginástica. Eu falava, meu Deus, eu não consigo fazer o que eu amo. Tipo, eu venho pra cá e eu não tô conseguindo fazer. Com certeza, a dificuldade, ela fortalece. A dificuldade faz a gente ter que ter jogo de cintura para se virar e, né, enfrentar o que tem pela frente. A zona de conforto, ela deixa a gente com recursos, né, menores. O momento mais difícil para um atleta, eu diria que é a lesão. Hoje, agora, gravando contigo, quantas lesões você tem? Cara, dedo a gente fala que nem faz parte do corpo, né? Porque se contar, eu acho que eu devo ter 2 dedos bons e 8 ruins aqui agora. Já teve vários dedos que saiu do lugar, agora inclusive teve um que saiu na última competição e a gente reduziu, mas agora tá ok, tá melhorando. Tô com uma lesão nos flexores do punho, tô com o tendão supraespinhal descolado do osso, tenho os joelhos ali com os ligamentos meio ruim também, mas a gente já tá fazendo todo um trabalho preventivo, fortalecimento para o corpo aguentar, né? Porque é nosso material de trabalho, então... E sempre vai ter alguma coisinha, sabe? E se não for do jeito que tá, se eu for parar pra falar, nossa, torci o dedo, eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Eu tenho 7 cirurgias ortopédicas. Né? Eu tenho uma nas costas, uma no joelho, 2 no tornozelo direito e 3 no esquerdo. Então, a minha história com lesão ela é um pouco fora da curva, porque eu tive muitas, né? Eu passei por 12 cirurgias ortopédicas. E aí, meus primeiros Jogos Olímpicos em Atenas, eu lutei com uma fratura na mão, no punho, e uma lesão no quadril. E depois eu fui para os Jogos Olímpicos de Pequim, numa condição ainda pior. Eu estava com uma hérnia de disco, que ela era cirúrgica, eu mal conseguia andar. Ao longo da competição, eu tive uma subluxação no ombro, na terceira luta dos Jogos Olímpicos. Então, eu tinha dificuldade para levantar o braço, eu tinha outras 3 lutas para fazer. E ainda estava com uma lesão no menisco, porque como eu estava com a coluna machucada, eu não conseguia fazer muito golpe alto. Deu muita dificuldade para eu prolongar a minha carreira. Foi em 2013, eu tive uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Cara, além de colar a orelha, botar dedo no lugar, eu acho que uma das mais perigosas foi colar o supercílio aqui, porque tá perto do olho. Não é colar com uma coisa específica, é colar com o super bonder. Normalmente a equipe médica ali sempre leva um super bonder, porque às vezes vai precisar colar alguma coisa e acabou sendo minha pele que colaram, né? Teve que colar a orelha, já teve que colar o supercílio. É isso, né? Acaba sendo uma raça tão grande, uma garra tão grande, uma vontade tão grande que nem um corte na orelha, nem um corte no supercílio vai te parar. A gente usa as ferramentas que a gente tem ali, seja um super bonder, um ponto falso, coloca e vai pro pau de novo. É o momento que você mais sofre, porque você não pode fazer aquilo que você tanto ama fazer,
Você não pode melhorar os pontos que você sabe que tem para melhorar. Acho que um atleta, quando se lesiona, muitas das vezes ele fica frustrado, fica angustiado, quer voltar logo. Os 2 momentos de maior vulnerabilidade na carreira de um atleta são momentos de lesão, cirurgia, ou seja, do ponto de vista físico ele está sofrendo, e momentos de transição de carreira, quando ele vai se aposentar e ele vai precisar pensar na vida dele pós a vida de atleta. Esses são os momentos onde pega mais a saúde mental do atleta, onde ele pode deprimir, desenvolver uma relação de abuso com substância, uso de álcool, aumento de ansiedade, né? O atleta em reabilitação, ele vai ficar inseguro de que aquele corpo pode dar conta de tudo que ele fazia como ele fazia antes. Ele fica fora do treino, ele não está competindo, ele pode perder patrocinador, então ele pode ter uma sensação de perda de identidade porque ele está fora daquele time, ele vai ter que reconquistar todo aquele resultado que ele tinha antes. É um momento de muita vulnerabilidade e precisa ser cuidado, seja pelo profissional da saúde mental, seja pela ajuda dos físios e médicos e ortopedistas. Então, é importante um trabalho interdisciplinar para o atleta que está em reabilitação, para ele conseguir ir se recuperando do ponto de vista físico e emocional, se sentindo confiante para voltar para a arena, independente do esporte que for. Porque a gente sabe que lesão acaba encurtando a carreira de vários atletas, né? Porque é um processo muito árduo, muito difícil você lesionar. Às vezes você vai estar na sua melhor fase e do nada vai vir uma lesão. Puta, você vai lá embaixo, até você subir de novo, leva tempo. Uma lesão é um processo delicado, é um processo difícil. Então eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de tentar melhorar. Então, nossa, coitado dos fisioterapeutas, do médico, que eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Rodrigo foi quem me operou. Ele me operou tanto na minha primeira cirurgia quanto na minha segunda cirurgia. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda para que eu possa voltar a fazer ginástica. Então, eles estudaram coisas assim. Eu fiz todos os tratamentos possíveis para conseguir voltar a fazer ginástica. Tanto de onda de choque, laser, furava, faz isso, faz aquilo. E eu falava, não, isso daqui melhorou, isso daqui não melhorou tanto. Tudo que você vai abafando, né? Tudo que você vai internalizando e devolvendo com uma certa agressividade, né? Porque essa competitividade desenfreada, obsessiva, ela é um tipo de agressividade, acaba estourando em algum lugar. E eu acredito piamente que grande parte das lesões que acontecem no alto rendimento são questões somáticas. Bom, assim, nas semanas finais, antes da preparação para o Mundial, da nossa viagem para o Mundial, em um dos treinos aqui no clube, já no último aparelho, ele foi fazer uma série e rompeu o tendão de Aquiles. No momento ali, me veio, não é possível, não acredito nisso, não pode ser por quê? Porque agora, eu tava muito bem preparado para as competições, eu tava muito bem realmente em treinos e aconteceu. Ali comecei a chorar, falei, cara, não é possível, não pode estar acontecendo, pesadelo. Lesão grave, mas é uma lesão que demora um tempo para recuperar, não só fisicamente, mas a confiança também, né? Os atletas usam muito os pés e as pernas e uma cirurgia dessa pode mexer com a parte emocional dele também. Olha, essa lesão realmente foi um baque, né? Eu senti muito, ele sentiu muito também, porque ele estava num momento realmente muito bom, né? Eu conversando com um médico, ele me falou assim, a hora de chorar é agora. Depois secar as lágrimas e
voltar a trabalhar. E foi isso que ele fez. Me surpreendeu muito. No mesmo dia saímos daqui para ver a cirurgia. No dia seguinte ele já estava operando. E assim que ele pôde, ele já estava no ginásio, assim, se recuperando, trabalhando. E não parou nunca. Eu acho que a parte mental no momento da lesão é muito importante, porque você vê o seu teto desmoronar. O Caio Souza, por exemplo. O cara, primeiro que o Caio Souza, na Olimpíada de Tóquio, ele foi finalista e se lesionou antes da final, assim, disputou a final, não 100%, longe do 100%. Se ele disputasse a final 100% do salto, ele ia brigar por uma medalha. Isso já deve deixar a cabeça maluco, esse si. Aí ele faz um ciclo olímpico muito bom, conquista medalhas em Copas do Mundo, finalista em Campeonato Mundial, e se machuca no pior momento, assim, porque ele não tinha vaga olímpica. Se ele se machucasse 2 meses depois, ele teria disputado o Mundial, e o Brasil com o Caio com certeza pegaria a vaga olímpica, e essa recuperação não precisaria ser tão veloz. Ele teria a vaga olímpica na mão, ele falaria, vou me recuperar com calma, é chato, mas eu vou chegar na Olimpíada bem. Agora ele está se recuperando para buscar uma vaga olímpica, um negócio meio maluco, né? A corrida é pela vaga olímpica. Então, eu acho que a parte mental deve ficar um si na cabeça dele, e aí a parte mental vira muito importante para qualquer atleta lesionado nas vésperas da Olimpíada. Mas sempre, o esporte é assim, sempre tem algum atleta brasileiro lesionado na época da Olimpíada, um pouco antes ou durante a Olimpíada. É do esporte, isso é triste, mas é praticamente uma loteria, assim. Eu acho que foi em 2021, quando eu estava cotada para fazer parte do revezamento 4x4 feminino para os Jogos Olímpicos, e eu tive problema no tendão. E esse problema veio dentro de um camp da seleção brasileira, onde o fisioterapeuta mesmo da seleção, tentando me ajudar com a dor que eu estava sentindo mínima, ele infelizmente pegou no ponto gatilho, e esse ponto gatilho me tirou a temporada. E era um dos anos mais importantes para mim. Então essa foi a minha maior queda. Então eu perdi a chance de ir para os Jogos Olímpicos, perdi meu treinador, perdi a minha equipe, que no caso representava a minha cidade, e eles desistiram de mim também, porque eu não conseguia aquilo dos Jogos Olímpicos. Eu perdi tudo. Então foi a época, assim, a situação mais difícil. Porém, eu consegui levantar disso. Então acho que nada mais me derruba por causa dessa situação. Eu perdi tudo e mesmo assim eu tô aqui. Mas eu diria que o melhor momento também é quando a gente volta e tem aquela sensação tipo de, cara, eu voltei, eu tô aqui de novo. Você volta, de certa forma, revigorado, né? Tipo assim, não, eu quero fazer, vou fazer melhor, agora eu tô tendo a oportunidade de voltar e fazer de novo. Por mais que a lesão seja ruim, ela traz coisas boas também. De tudo que é ruim, tu pode tirar uma lição boa. Então todo o sofrimento valia a pena, eu tava fazendo por amor e porque eu vi uma esperança de ter uma vida melhor, de dar uma condição melhor à minha família. Fora o orgulho que eu sabia que eu tava dando, né? Eu acho que o esporte muda a vida e realmente muda. Só você tem que, e você precisa abrir mão de algumas coisas, mas a compensação é você estar no pódio, é você ter outras pessoas usando você como referência. Então, quando eu consegui competir o primeiro dia no Mundial, nem foi as medalhas, mas o primeiro dia, quando eu terminei a competição, que eu tava inteira, assim, o médico, o Álvaro, o físio, né, choraram muito junto comigo, assim, porque foi uma emoção muito grande, sabe? O Chico também me abraçou, falou, viu, eu não falei que você ia conseguir? A gente classificou para Paris, sabe? Foi mágico aquele momento. Então, e quando a gente também conseguiu a nossa medalha por equipe, todo mundo vibrando muito, porque a gente sabe o quão difícil foi, né? Porque todo mundo passou por alguma coisa. A Rebeca passou pelas cirurgias dela, a Jade passou, eu passei, a Lohane passou, as meninas que eram novas, né, no novo ciclo, também passaram por dificuldades. Então a gente sabe o quanto que a gente lutou para estar ali. Então foi um momento muito mágico pra gente. E poder estar na minha final de solo, né? Poder competir a final, poder ganhar uma medalha assim, estar do lado da Rebeca subindo no pódio junto com a Bios, assim, também foi mágico pra mim. Eu olhava assim pra frente, estava o médico, o Rodrigo, né, e o Álvaro chorando, o Chico chorando. Quando tem uma foto muito legal que tô eu abraçando a Rebeca e o Chico abraçando o Rodrigo.
que a gente sempre entra com o médico ou com o físio, né? E ele abraçando assim falou, a gente conseguiu, viu? Eu não falei que ela ia conseguir, que ela ia estar aqui. A gente sempre está com um objetivo na cabeça, não importa o que aconteça, você está treinando para alguma coisa. E quando você não consegue conquistar aquele sonho, ali, quando a prova termina, é a pior sensação que existe. Eu senti muito isso aqui nas Olimpíadas do Rio. Eu tive 2 possibilidades de entregar uma descida e não consegui. Porque eu sofri muito com a pressão de tudo, que eu mesma me coloquei. Então, quando eu terminei, que eu cheguei e soube que eu não podia mais voltar no tempo, que era aquilo ali, é uma sensação que você só quer sumir, sabe? Você quer desaparecer daquele momento, você daria qualquer coisa para voltar 3 minutos atrás e fazer tudo de novo. E essa sensação é muito ruim, é muito difícil para o atleta. Foram 4 anos que eu me dediquei todos os dias, que eu sonhei só com aquele objetivo. E quando você não consegue alcançar, é muito difícil. É uma dor muito grande. E desde então eu procurei a não sentir mais essa dor, sabe? A me dedicar a um ponto que eu consiga estar sempre ali, com um resultado bom, um resultado expressivo e crescendo cada vez mais. Mas claro, é inevitável. Então, por isso que eu acho que existe o trabalho psicológico para você se preparar também para isso e saber também vencer. É muito importante quando você sabe vencer e está preparada para o que pode vir a acontecer. Então, esse atleta, eu posso falar com a atleta que eu trabalhei, que é a Ana Marcela, né? Ela foi para uma Olimpíada com favoritismo. Você está aqui para ser campeã olímpica, né? Essa atleta precisa estar confortável nesse lugar. Ela precisa estar se sentindo realmente muito campeã e gostando desse lugar de favoritismo, porque tem muita pressão, porque tem a pressão interna dela também. Tem a pressão para você ir lá e representar tudo. Então, assim, além de ter muita pressão, ela precisa saber se regular, sabe? Colocar cada coisa na caixa certa, não aumentar tanto, né, aquilo que não precisa ser tão grande e focar naquilo que ela tem controle, né? Então, eu controlo meu treino, eu controlo minhas emoções, eu controlo a minha relação com o meu treinador, eu controlo ter os melhores profissionais e tomar as melhores decisões. Então, isso tudo aumenta a sensação de segurança para ela ir lá competir. Em 2018, eu participei do meu primeiro campeonato mundial. Eu era uma das favoritas. Foi quando eu falei que eu acho que eu não sabia usar esse favoritismo ao meu favor. Eu fazia ele, um monstrinho que tem dentro da gente, a me atrapalhar. E meu primeiro mundial, eu queria muito. Tava ali, sabe? Tipo, a medalha tava na minha mão ali. Eu, pelo sorteio, por tudo, se fosse hoje, teria sido mamão com açúcar, como a gente fala. Mas naquele momento, não sei, eu acho que eu me autocobrei. Eu tinha feito a primeira luta muito boa, mas eu não gostei da luta. Eu queria mais. Só que aí eu acho que eu me cobrei errado. A minha segunda luta foi para uma adversária coreana, que eu já tinha enfrentado, não tinha nem um mês. Tinha ganhado de boa dela, tranquilo. Então, assim, teoricamente eu achei que ia ser tranquilo. Eu não lembro da luta. Não lembro da luta. Eu não consigo assistir a luta. Tipo, é um momento que eu não sei. Contanto que eu pergunto às pessoas, eu falo, eu lutei? Todo mundo fala, pô, você lutou, mas estava diferente. Porque eu não lembro, não sei. Eu tava lá, mas eu não tava, sabe? A lembrança que eu tenho é saindo do ringue, quando uma gotinha de água agarrou no meu rosto, que parece que eu acordei ali. Passa pela cabeça do atleta de alto rendimento, muitas vezes. Será que eu quero estar aqui? Será que isso aqui é pra mim? Porque é tão difícil, eu abro mão de tanta coisa, e é tanta dedicação, né? Então, muitas vezes eles têm que fazer essa escolha. E às vezes é diariamente. Tá bom, vai, eu quero estar aqui. Realmente, eu gosto disso aqui. Tá valendo a pena. Né? E tem que valer muito a pena. Por isso que eu bato muito na tecla do processo ser bacana, desafiador e gostoso. Não basta só a medalha olímpica. Tem que gostar de treinar e curtir os 4 anos olímpicos que antecedem tudo isso. E eu vi que eu estava me cobrando errado, não precisava ter passado por aquilo, ou na verdade precisava para poder ser quem eu sou hoje, sabe?
Então, o ser humano é a única espécie que consegue habitar em todos os ecossistemas do mundo, né? Então, a gente surge lá na África e, à medida em que a gente vai saindo do continente africano, a gente vai se adaptando e vai conseguindo, né, habitar em ambientes muito diferentes, né? Desde lá do Himalaia, as cordilheiras dos Andes, até desertos, florestas tropicais. Então, nós somos muito adaptáveis e esse fato de nós sermos essa única espécie que está em todo canto do mundo, né? Pelo menos a única espécie animal, é muito incrível e é um atestado da nossa capacidade de adaptação. Quando você é novo e sonha para os Jogos Olímpicos, assim, você sempre se visualiza no auge da carreira, no ápice da forma física, e as coisas não aconteceram dessa forma. E assim, eu tive que superar, não tinha opção de aguardar, eu tinha um dia para resolver minha vida ali, né? A Olimpíada do Judô é um dia. E eu vi o poder de adaptação que a gente tem. Então, muito mais poderoso do que o planejamento é o quanto você consegue se adaptar com as circunstâncias que se oferecem no momento ali. Então, o atleta é isso, ele tem que ter essa adaptação constante com os resultados, com o desejo, o que você quer fazer, o que você quer conquistar. Mas o que eu acho que tem de mais importante no atleta que é vencedor é uma história. Ele já venceu, ele já sentiu o gostinho da vitória, ele já se estabeleceu naquele lugar, então geralmente ele tem uma maturidade para estar tranquilo ali, para saber do valor que ele tem, né? O atleta que ainda não chegou na vitória, ele ainda está buscando esse reconhecimento, nem ele mesmo sabe se ele pode ser vencedor. Então ele ainda tem uma ansiedade de será que vai dar? Será que eu posso mesmo? Será que as pessoas vão validar que eu sou o melhor do mundo? E na primeira semana eu fiz um treino que eu achei que fosse bom, eu saí do treino orgulhoso e virei para ele, né, querendo uma validação. E ele falou assim, foi um bom treino para ficar em quarto lugar na Olimpíada. Aí eu já tomei aquela assim, eu falei, nossa! E aí eu vi que o que eu julgava ser o suficiente não era o suficiente. É aquela coisa, sabe, tá bom pro gasto, não vai te levar ao resultado que você quer, né? Bom o suficiente, sabe? Isso aqui tá bom o suficiente, não ia me levar pra onde eu quero, né? Você escutou tanto, tá bom o que você fez, tá bom, participação já tá bom, é participar que vale a pena, valeu, ficou em quarto lugar, mas tá bom, né? Sempre esse tá bom, entendeu? Não, na verdade não deveria ser dito desde o início. Então eu acho que sim, tem como mudar isso, mas vão ser anos de tentativa, de implementação desde a base. Essa é a realidade. Trazendo um pouco do que a gente fala em inglês, né? O good job, que é aquele bom trabalho. Não existem duas palavras mais prejudiciais ao alto rendimento do que good job. Bom trabalho. Sabe, aquele tapinha nas costas. A partir do momento que você ganha essa validação, que você recebe esse tapinha nas costas, você acha que tá bom. E você para de buscar. Então, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada por ser mãe dela. Porque tanto ela começou na canoagem slalom primeiro, ela que se apaixonou. Ela nunca aceitou perder. Meu pai conversava com isso sobre ela, mas ela fica brava, ela chora. Ela não aceita, nunca aprendeu. Eu não gosto de falar, porque todo mundo já fala isso, que eu sou muito competitiva. Mas eu odeio perder. Eu odeio perder, em qualquer coisa, no Uno que seja. Que é a única coisa que um atleta praticamente consegue fazer no tempo livre é jogar uma partida. E eu sou muito ruim, que eu nunca faço, né? Então é muito difícil, eu sou muito competitiva, eu gosto de ganhar sempre. Eu acho que é algo assim que o esporte coloca pra você desde muito jovem, sabe? Desde criança e também pela disciplina que eu tive com meu pai, que era assim praticamente um militar, ele sempre me falava: segundo lugar é o primeiro dos derrotados. Então, eu sempre fui criada com essa mentalidade de nunca perder. E quando eu conquistava um segundo lugar, ele sempre falava que, poxa, não tá legal. Eu chegava feliz com a medalha, porque eu tinha pegado um pódio. E ele falava, não, é primeiro lugar que eu quero. Essa medalha aí não importa. Se você quiser chegar em qualquer lugar, você tem que ganhar. Então, eu fui criada muito com essa mentalidade e foi isso que me tornou muito competitiva até hoje, para tudo que eu vou fazer. Tudo eu quero ser a mais rápida, tudo eu quero terminar primeiro. E é difícil,
sabe? Eu tenho que confessar que é difícil, mas você aprende a lidar com isso e às vezes levar assim na brincadeira, até porque a maioria das vezes é entre família, então a gente resolve por ali e tá tudo certo. Eu não estaria aqui se não fosse ela. É igual eu falo, ninguém morre me devendo. Todas as adversárias eu já consegui dar o troco. Na verdade, só falta a irlandesa, que eu tô esperando ela agora. No momento certo, na hora certa, a gente vai se encontrar. Mas não foi falta de procura, viu? Eu fui atrás dessa mulher em todos os lugares, mas ela não aceita nem fazer sparring, nem nada. Mas tudo bem, eu entendo, eu também não aceitaria se fosse eu no lugar dela. Mas a gente vai se enfrentar. Eu acho que o atleta, quando tem esse contentamento de só participar ou de se contentar com a derrota, parou de fazer sentido. Tem que querer virar o jogo, não pode se contentar com a derrota, senão não vai fazer sentido o seu treinamento diário. O atleta de alto rendimento no Brasil eu divido em 2 grandes grupos. Assim, o primeiro grupo são aqueles que já são top 10 do mundo. Esses, eu acho que na totalidade tem toda a estrutura que o Brasil pode dar. Então, eles ganham bem, eles ganham salário geralmente da confederação, de clube, de forças armadas. Eu acho que eles estão bem consolidados e merecidamente conseguem se sustentar e ganhar um bom dinheiro com o esporte olímpico, porque eles merecem. Agora, aquele grupo que ainda não está no top 10, top 20 do ranking mundial, que está chegando, é o que tem que remar mais, porque ele não tem estrutura. E quando você não tem estrutura, é mais difícil você chegar no topo. Então esses caras que estão ali em 30º, 40º, estão brigando para ganhar um título continental, brigando para tentar uma vaga olímpica, esses caras têm pouca estrutura aqui. E não tendo estrutura é mais difícil você chegar no topo. Então o problema não está no topo da pirâmide. O topo da pirâmide dos atletas brasileiros são muito bem consolidados. O problema está no pessoal que está chegando ali, que esses precisam remar bastante, porque esses não têm tanta estrutura. Eu sempre digo que o Brasil, existe uma fábula que se fala que o Brasil não investe em esporte. Não é bem assim. Eu peço para que qualquer um pesquise quanto existe de recurso anual do Comitê Olímpico do Brasil e do Ministério do Esporte. A gente tem um grande problema na infraestrutura esportiva de base, de como a gente capta esse atleta, sustenta esse atleta para chegar no topo. Esse é o maior problema do Brasil. Ser atleta no Brasil é ainda mais complicado, sim, porque desde cedo a gente tem que lidar e se adaptar totalmente às situações precárias, essa é a realidade. Então, por exemplo, uma educação física, que é o início de tudo, a gente aqui se vira com o básico do básico. Todo mundo só conhece 2 modalidades, futebol, voleibol, e fica nisso. Porque no topo existe muito investimento para poucas pessoas. Então, na verdade, o que a gente necessita é uma política esportiva nacional de captação, manutenção e continuidade de atletas até chegarem ao topo. Aí sim eu digo que o Brasil não investe. Muita gente se perde nesse caminho. Se perde nesse caminho. Hoje nós não temos problema de investimentos no topo. Então, realmente, o Brasil é carente de uma política esportiva nacional integrada com a escola, onde a gente tem a captação de talentos, manutenção de talentos, continuidade até ele chegar ao topo. A gente precisa primeiro ganhar para depois ter o investimento. E às vezes a gente não consegue ganhar. Não dá para contar com recursos, às vezes você só ser o melhor não é suficiente, infelizmente. Então, assim, é conseguir juntar assim, a sua vontade com o máximo que conseguir fazer com um resultado que conseguir criar, né? E contar, às vezes, com apoios e torcer para que tudo isso junto seja uma possibilidade de chegar lá no topo. Então, por exemplo, você ser bem visto num jogo específico que você estava, ter a sorte de um olheiro te ver e assim te dar a oportunidade de subir, entendeu? Caso contrário, você só vai ser mais um na multidão. Essa distância é um pouco grande, distância de eu tô para os caras que estão em outro nível, que exige muito apoio, que a gente, que principalmente do atletismo, não tem. Patrocinador é muito difícil conseguir, às vezes não tem um clube, ou o clube te expulsa dele, te demite, você para de receber, fica sem clube, aí você fica vagando, fica sem treinador. E acho que
o apoio é muito importante, muito importante. Além da dedicação, claro, do talento também, mas o apoio é essencial. A gente faz o máximo com o mínimo, então, independente da prova, essa é a essência do brasileiro, faça o máximo com o mínimo, ponto. E a gente tem muita vontade, a gente então completa essa situação com a vontade, porque se depender só de estrutura ou de apoio, a gente não chegaria a lugar nenhum. Tem muita gente que vende, começa a vender lanche, começa a vender café no trem, na estação, né? Tem muita gente que vende roupa, que trabalha em posto de gasolina. Eu conheço muito atleta que trabalha em posto, que faz seu corre. Eu entendi que quando a gente perde ou a gente não está bem, a gente é esquecido. A gente só é lembrado quando a gente está no topo ou brigando para estar lá. Infelizmente, essa é a realidade. A gente fica invisível. E é só a gente, com a gente mesmo, o nosso pensamento, nossa mentalidade, a nossa crença. E talvez tenha algumas pessoas que apoiam. Mãe, namorado, às vezes, nem sempre. Então é você e um sonho só. Cada uma das grandes potências tem a base do esporte de uma maneira. Se você pegar a China, as criancinhas com 3, 4 anos já estão jogando tênis de mesa, já estão fazendo ginástica. Algumas vezes ali até em excesso, né? Os caras começam a cobrar com 5 anos que a criança seja perfeita na ginástica, no tênis de mesa. É algo que chega até perto de um assédio, mas o resultado final é esse. A China é a segunda maior potência do mundo. Então a China foca muito no começo da vida das crianças para conseguir fazer com que os atletas virem um medalhista olímpico, campeão mundial. Os Estados Unidos focam muito no esporte universitário, né? Claro que tem toda uma base ali que eles aprendem, praticam esporte e tal, mas é quase obrigação de todo atleta de 17, 18 anos fazer a faculdade. O cara vai disputar a Olimpíada, ele faz a faculdade. A Kate Ledeck disputou a Olimpíada de 2016 ao mesmo tempo que ela estava cursando a faculdade. Então, é quase uma obrigação, e a faculdade lá, o laço entre o estudo e o esporte é muito grande. Você praticamente não pode fazer só o esporte, você faz a faculdade também. Isso ajuda, faz a roda girar. Muitos atletas são universitários e usam as estruturas da universidade. Então, a China foca muito na criança, os Estados Unidos muito no esporte universitário, e a Rússia, que nesse momento tem várias questões aí envolvidas sobre a participação nas Olimpíadas, mas a Rússia é a terceira grande potência esportiva do mundo, foca muito no esporte escolar. Assim, com 8, 10 anos, os caras estão fazendo wrestling, assim. Não é que eles estão jogando futebol, os caras fazem wrestling, os caras conhecem o boxe, conhecem o taekwondo. Então, a Rússia é muito no esporte escolar, Estados Unidos muito no esporte universitário, e a China muito na primeira infância, assim, a criança mesmo. E essas três coisas a gente não tem no Brasil. A gente não tem um ambiente como, sei lá, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, onde se prepara e tem ali todo um ambiente frutífero para esses atletas se desenvolverem. Então, muitos dos nossos atletas, eles crescem na raça, né? Eles se desenvolvem na rua, eles se desenvolvem nos ambientes ali que eles têm. A maioria desiste porque acaba desanimando, o psicológico vai lá embaixo e acaba saindo. Às vezes eu vi muita gente saindo, tendo um talento maravilhoso, mas acabou desanimando porque não tinha condição de comprar um tênis, não tinha condição de comprar uma sapatilha, que é muito caro, muito caro. Igual suplementos também, e acabou saindo. Poderia chegar ao nível de Olimpíadas, mas não teve o incentivo, o apoio que deveria ter. E algo que eu vejo que é muito frequente é uma mentalidade bairrista, uma mentalidade, né, mesmo odiando usar o termo, é um complexo de vira-lata muito grande. E é uma dificuldade em acreditar no próprio potencial que a gente tem aqui, né? Então,
Eu escutei de um colega meu, né, medalhista olímpico também, uma vez, falando que a maior diferença, né, entre o Brasil e países melhores desenvolvidos no esporte não é a estrutura, não é o dinheiro, não é, né, o biotipo, não é nada disso. A grandíssima diferença entre o atleta brasileiro e o atleta de outras potências olímpicas é que o atleta brasileiro ele treina para fazer o índice, ele treina para classificação. Enquanto o atleta de países melhores desenvolvidos no âmbito esportivo, eles treinam para ganhar. Eles treinam para o resultado internacional. Então os Estados Unidos ganham 110 medalhas na Olimpíada porque eles chegam com 400 chances de medalha. Então para o Brasil conquistar 20, 22, que é o objetivo, tem que chegar com 80 chances de medalha. Essa que é a questão, você tem que ter um leque grande de chances de medalha. E eu olhei pra minha realidade e falei, se eu continuar vivendo aqui, eu vou só sobreviver e não viver, né? Então eu decidi voltar pra minha cidade, morar na casa da minha mãe por um tempo, investir o pouco que eu tinha na modalidade, no esporte, e investir como? Eu não falo de muita coisa, é comprar um material, um tênis melhor, ou um tênis, porque muitas das vezes a gente tem que lidar com um tênis por 1, 2 anos, então a gente se vira com o que a gente tem. Comprar um material, comprar uma roupinha, comprar suplemento que é caríssimo. Então a gente se vira com o mínimo, literalmente, entendeu? Transporte de ônibus para chegar até a pista, porque lá não existe metrô e eu não tenho carro, eu não tenho moto. Então eu me virei assim e foi por isso que eu voltei para ter um pouquinho mais de dignidade para viver o meu sonho e não ficar aqui passando nervoso para, porra, o que eu vou comer? Como é que eu vou pro treino? O dinheiro tá apertado, talvez eu não vou poder ir pro treino hoje ou talvez por uma semana, porque vai ficar tudo muito apertado. Então é isso, eu voltei para tentar ter uma vida um pouquinho mais digna, mas ainda assim tendo um sonho. O Brasil ainda não é uma potência olímpica. A gente espera que daqui a 2, 3, 4 ciclos o Brasil seja, mas é muito porque o Brasil pensa muito no agora, né? Assim, a gente quer ser potência olímpica agora, mas para ser uma potência olímpica hoje, tinha que ter investido há 15 anos atrás. Só que há 15 anos atrás a gente queria ser uma potência naquele momento. E aí não tinha como ser potência naquele momento. Então o Brasil está sempre correndo atrás do rabo para virar uma potência olímpica. Né? Porque no esporte você não tem gratificação imediata, né? Quem foi atleta sabe. Você vai precisar treinar, você vai precisar desenvolver uma habilidade, isso demora tempo. E precisa ter tempo de voo, tempo de quadra, tempo de piscina para eu ser um grande atleta. Cara, a gente tem um divisor de águas de mudança do boxe brasileiro. Essa estrutura que a gente tem aqui hoje, que a gente está aqui desde 2009, esse modelo de equipe olímpica permanente começou em janeiro de 2009. Até 2009 o boxe tinha um bronze olímpico, um bronze mundial masculino e um bronze mundial feminino, era isso. Então em 2009 a gente inicia a equipe olímpica permanente nesses moldes, que é qual o molde? Todos moram em São Paulo, todos treinam com a mesma delegação técnica, todos seguem o mesmo planejamento de treino, todos têm investimento. Então dali nós ganhamos 7 medalhas olímpicas, 16 medalhas mundiais. Então assim, é uma mudança absurda. Então a troca de sistema de uma equipe que treinava cada um por si, ou um embrião de equipe permanente que já existiu antes daqui, para esse modelo hoje é o responsável. Quando a gente foca em buscar atleta, a gente acha. Por exemplo, tem uma região aqui no estado de São Paulo, a região de Piraju, perto do Paraná, que saíram 4 atletas da canoagem slalom, que foram para a Olimpíada. O Brasil acho que tem 10 atletas que foram na história da Olimpíada na canoagem slalom. 4 são de lá. Por quê? Porque lá tem um projeto legal, tem, claro, as condições naturais, tem o rio e tal. Então, cara, meio que qualquer cidade você consegue achar. Se você focar ali, você vai achar o talento. O Isaquias veio de Ubaitaba, se não me engano. E quantos Isaquias estão perdidos por aí que a gente não achou? Se tivesse outro projeto numa cidade vizinha ou numa cidade um pouco ao norte, ia ter um outro Isaquias. Então acho que é muito difícil a gente achar a agulha no palheiro ali. A gente acha algumas, mas quando a gente foca, a gente achou 4 atletas numa mesma região na canoagem slalom. Se tivesse isso no Brasil inteiro, a gente ia ter 40 atletas na canoagem slalom e não poucos como a gente tem. E a gente vê muito atleta medalhando em Olimpíada, sendo campeão olímpico, a gente vê agora mesmo na pandemia.
O Darlan, onde ele estava treinando num terreno baldio. Esse é o atleta de alto rendimento. Ele pegou o que ele tinha e continuou treinando. Quando você tem uma gama grande, você pega, sei lá, um chute, 50 mil crianças estão praticando esporte, estão se divertindo, isso é muito bom. E aí você, tendo essa gama grande, você pinça os atletas que vão ser de alto rendimento. Obviamente a gente não vai ter 50 mil medalhistas olímpicos, mas você pinça uma Rebeca, um Marcos da Almeida, uma Bia do boxe, para conseguir fazer... E aí esses atletas chegando no topo, eles inspiram mais gente a chegar nos projetos sociais e aí a roda gira mais rápido. Isso é muito importante também. Cara, o brasileiro ele sempre vai na raça por diversos motivos. Você falou hoje que tem uma infraestrutura maneira, tem uma infraestrutura legal, mas acho que nenhum atleta brasileiro começa assim. Igual eu comecei em projeto social, não tinha uma academia, não tinha um preparador físico, um nutricionista, era eu e o que tinha ali. E assim, acho que os projetos sociais, acho que o primeiro grande objetivo do projeto social é trazer o esporte para as crianças, para os adolescentes, assim, mostrar, ó, existe o boxe, existe o judô, venha praticar, venha saber o que é, venha ver como é interessante, como te traz disciplina, te traz saúde, te traz lazer, diversão, você conhece pessoas, passa o seu tempo. Acho que esse é um grande objetivo do projeto social. E quando você faz vários projetos sociais, você pega uma gama grande de atletas, 200 fazem judô em tal lugar, o pessoal do boxe da Bahia, muitos vão fazer o boxe da Bahia. O Marcos Vinícius, do tiro com arco, surgiu no projeto social ali no Rio de Janeiro, enfim. Olha, eu tenho muito orgulho de Salvador, da Bahia, muito por isso. Lá, eles pensam muito nas crianças, nos adolescentes, sabe? Não é só boxe. É boxe, capoeira, teatro, dança. Em qualquer lugar você consegue fazer gratuito. Isso é muito importante, porque a galera de lá tem muita força de vontade, só que são poucos que têm condição, sabe? Então lá é muito aberto ao público. Você consegue fazer aulas boas de graça. Na escola, até, eu lembro que na minha educação física tinha boxe. Não era meu pai que dava aula, mas tinha outros professores. Isso incentiva. Então, assim, se você perguntar, o pessoal que nasceu em 92 lá, fala assim, qual esporte você já fez na escola? Se ninguém responder boxe, você não está em Salvador. Eu acredito que seja isso, por isso que tem bastante campeões lá. Fora as competições lá, tem bastante campeonatos, né? Eu vi ele mudar a vida de muitas pessoas, né? Como outros atletas já falaram, a gente trabalhava com coisas ilícitas, assim, com droga, que tinha pai que abandonava e vice-versa, assim. Você vai vendo a mudança dessas pessoas, você vê aquela oportunidade de você ter esse projeto social, não muda só a sua vida, você vê mudando diversas vidas dos brasileiros em si. Dá, cara. Eu tive problemas, mesmo sendo uma pessoa de classe média baixa da cidade de Porto Alegre, com toda uma família estruturada, eu tive problemas de adição com droga na minha juventude. E com 24 anos eu tive uma overdose de cocaína, né? Então, não porque era um estilo de vida que eu levava, né? Que não era saudável e não condizia com o meu esporte. E passando esse trauma assim para a família e para mim em si, né? Eu tinha um projeto social, como todos os boxeadores quase surgem de projetos sociais. Eu montei um projeto social junto no Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, chamava Interagir. E lá nós atendemos quase 400 crianças durante 3 anos que a gente teve o projeto. E atender crianças que eram crianças de abrigo, né? Eram crianças totalmente que não tinham a estrutura familiar que eu tinha. Aí eu penso, se eu passei por um drama desses, né, como uma pessoa que não tem uma estrutura como a minha familiar vive? Então tem uma história até que me tocou muito. Porto Alegre faz muito frio no inverno. Cheguei para dar aula no projeto social no Gigantinho, dentro do clube, do ginásio do Inter, e tava tipo assim, 5 graus. Aí. Porto Alegre faz frio de manhã. E o box era 7h30. Tava chovendo e um frio desgraçado. E eu chego lá, já tinha um menino parado já. Tinha 2 meninos parados, de chinelo, bermuda e camiseta. Tinham saído do abrigo correndo, sem falar com os monitores.
e ele chega e me abraça assim. Que bom. E aí Aí ele falou assim, que bom que tu veio. Então assim, isso mexe, mano, porque aí tu faz isso aí de coração, porque se a gente tem toda uma estrutura e consegue se desvirtuar do caminho, velho, era uma necessidade que eu tinha de oferecer o boxe aí pra eles, entendeu? Crianças de 7 a 14 anos. Então, esse projeto, o Interagir, que eu tive no Inter, ele foi uma mudança de concepção para mim entender o meu lugar na sociedade, entendeu? Então, mesmo não tendo uma característica eu não sou um cara formador, eu não sou um técnico formador de atleta, eu sou um técnico de alto rendimento. Desde sempre eu gostei do alto rendimento. Só que aquele processo de formação foi um processo de formação para mim. Então, quem mais recebeu do projeto fui eu, não foi eles, né? Então, realmente, o boxe ele faz isso. Ser a Rebeca Andrade da ginástica do Brasil significa muitas coisas para mim, mas eu acho que uma das que mais ficou marcante assim é representatividade, né? Acredito, de certa forma. Não só a parte do talento e sei lá, tudo que e não só as minhas conquistas também, mas a forma como eu pude representar tantas pessoas e classes ao mesmo tempo. E assim, é um lugar que não é um lugar feminino, né? É um lugar muito masculino, muito de força, etc. Então são poucas mulheres que estão ali e a gente sente a importância dessa representatividade, de sim, podem ter mulheres trabalhando no esporte, fazendo um bom trabalho e mostrando que outras mulheres podem estar ali também para ser médica, psicóloga, atleta, diretora, gestora, né? A mulher, na verdade, somos vistas como a que merece menos dignidade, a que merece pouco, a que qualquer coisa tá bom. Você tem que aguentar firme. Olha, você sofreu racismo, mas aguentar firme, você é forte. A gente não é tão forte assim. Eu não quero ter filho hoje simplesmente porque eu não quero ter que ensinar alguém a suportar uma coisa que nem eu mesmo suporto. Então é isso. A minha decisão é por causa dessa situação. Hoje a minha cor não tem como deixar de ser preta. Nem gostaria de mudar isso, mas ela pesa muito pra mim. E é por isso que eu hoje mudaria a minha vida, não realizaria o sonho de ter um filho, porque eu não quero que alguém passe o que eu passo e eu ter que ensinar alguém a aguentar isso. Esse número de que nós somos 99,9% idênticos do ponto de vista do nosso DNA, né? Então, se tem alguém aí se achando muito melhor do que o outro, né? 99,9% idênticos. Nós somos todos humanos, né? É tudo igual. Vale um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas nós somos todos seres humanos. 21 anos, velho, que eu vivo do boxe. 21 anos. É muita história, velho. Tu vê assim o painel aqui. É muita história de gente que precisava disso, velho. Então ver o boxe hoje brasileiro com o hype que tem hoje, com atletas patrocinados, isso não era assim há 15 anos atrás, velho. Não era assim há 20 anos atrás. Então ver atletas hoje financeiramente bem estruturados, atletas que estão aqui, e isso faz valer a pena a dedicação exclusiva que a gente tem pro boxe. O povo brasileiro é alegria, sabe? Inspiração. Eu vejo que não só a minha história, mas nesse Brasilzão a gente tem histórias muito parecidas de pessoas que nasceram assim com nada, com nenhuma possibilidade e cresceram na vida e se dedicaram, se entregaram.
o Brasil não tem muito uma cara, né? O Brasil tem várias caras. O Brasil ganha medalha em esportes de luta, em esportes coletivos, em esportes náuticos, em esportes aquáticos, nos esportes coletivos. Então não tem uma cara só. Traz o esporte de fora e consegue colocar a cara do Brasil. Eu já percebi que eu tinha que ter alguma coisa de diferente. E aí eu achei a bandana. Eu achei massa, comecei a levar, e os outros começaram a me reconhecer com isso. Ela já tá velhinha assim, sabe, das competições, já foi para vários países, já ganhou, já teve em vários pódios. Então o Brasil consegue sempre ter um estilo que une 2, 3, 4 escolas diferentes da sua modalidade e consegue mostrar o seu estilo e muitas vezes tem um sucesso no esporte. Ali, meu traje de batalha, então talvez seja a bandana da sorte ou da força, que eu vou com ela. Se desse pra lutar, eu lutaria com ela também. Para quem trabalha na alta performance, escutar como a torcida brasileira olha para os nossos atletas é um pouco incômodo, né? Porque os nossos atletas que estão ali disputando entre os melhores do mundo, se ele é número 5, se ele é número 100, ele é um dos 100 melhores. Ele é o nosso maior ativo, ele é o nosso maior representante, né? Então, desmerecer, criticar e julgar uma pessoa que no dia a dia dela se dedica de corpo e alma para o esporte é, no mínimo, assim, desvalorizar um ativo gigantesco que a gente tem, né? Então, quando falam do Brasil, lembram de quem no exterior? Lembram do Pelé, dos nossos esportistas, do Ayrton Senna. O nosso país é visto com orgulho através dos nossos maiores atletas heróis, que são os nossos maiores ativos. Eu defino o povo brasileiro como um povo muito guerreiro, que busca felicidade em tudo. A gente apesar de tudo, a gente é um povo muito unido, a gente torce muito um pelo outro. O esporte, assim, em si, o Brasil acompanha muito. A gente vê que nas redes sociais, assim, você fala assim, nossa, Flávia, 1 milhão de seguidores? Tipo, uma pessoa medalhista olímpica, às vezes, nos Estados Unidos, não tem? Eu falo, não, mas é que o povo brasileiro, ele gosta de acompanhar, ele é guerreiro. Eles falam, não, ela vai conseguir, ela tá lutando. A chuva de mensagens que a gente recebe, sabe, do tipo, cara, você foi incrível. Porra, parabéns, não, boa sorte na competição. Cara, a gente tá aqui com você. Pô, meu filho se inspira em você. Cara, sabe, é levar essa galera junto com a gente. Ai, o povo brasileiro é o melhor. Eu amo o Brasil, gente. Eu sinto muita falta do Brasil quando a gente tá viajando. Assim, de tudo. Da forma carinhosa de falar com as pessoas, do cuidado, da torcida, sabe? Do calor mesmo, que acho que só o Brasil tem, sabe? E muito de torcer pela gente, mas ao mesmo tempo até mesmo torcendo pelos outros, sabe? Parece que eles estão entendendo, parece que eles entendem a história de todo mundo, de toda a dificuldade. Principalmente quando eles conhecem ainda um pouco da história, assim, nossa, sei lá, é coisa de outro mundo, assim. Eles até brincam comigo, que eles digam que são meu fã. Porque eles percebem o quanto que eu me esforço, chegando na pista cedo e saindo super tarde, o primeiro a entrar, o último a sair. E quando eles veem com uma medalha, eles ficam bem, bem felizes. Eu sempre busquei me separar da questão do herói, eu sempre busquei não aceitar o título de herói, o título de ídolo, né? Eu aceito com muito orgulho o título de referência de alguém que é relevante no meio, mas que conquistou relevância através de trabalho e mostrando o resultado tangível, sabe? Mostrando o resultado sólido, que dá para comprovar, que fica na história, que constrói legado. Eu definiria o povo brasileiro como acalorado, eu acho. E eu diria que essa é uma das coisas que eu mais sinto falta estando lá fora, né? Eu acho que quando o brasileiro ele tem um objetivo em comum, ele se junta e ele vai atrás desse objetivo. E eu amo competir. Quando a gente competiu aqui no Rio, 2016, na Olimpíada, quando a gente competiu no evento teste também, as pessoas gritando o nosso nome, batendo palma, é uma emoção assim que não tem como descrever. O povo brasileiro é único. A gente ama muito o que a gente faz. Então por isso que eu acho que eu tenho essa troca muito com o público, porque desde criança eu falei, pô, eu competi com 16 anos, eu falei, caramba, 20 mil pessoas gritando meu nome, quem sou eu pra tanta gente tá gritando meu nome? Então eu falei, não, vou ter essa troca e eu vou acompanhar, o público vem comigo. Então aonde eu vou, eu quero que o público esteja comigo. Eu acho que o brasileiro, o mais legal é a
a felicidade do brasileiro, ele tem muita imaginação, então eu acho muito legal. Então, eles, por exemplo, quando a gente vai para uma competição, o jeito que eles torcem pra gente, fazem memes, fazem imagens, que dá muita, sei lá, muita animação pra gente estar fazendo aquilo. Então, tenho o prazer de carregar isso. É muito legal ser brasileiro, cara, é muito bom. Eu sou muito feliz de ser brasileira. Eu nasci no país certo, porque se eu tivesse qualquer outro país eu ia ser triste, eu tenho certeza. Eu amo ser brasileira. O nosso diferencial para o mundo inteiro é isso, é a alegria que a gente transmite, essa vibração boa de, cara, tu tá na merda e tá feliz, tá com sorrisão, tá com aquela esperança no coração de que as coisas vão mudar, sabe? De que você vai conseguir chegar num lugar que você nunca conseguiu. Então, acho que essa é a diferença do brasileiro, sabe? Essa resiliência que a gente tem, esse amor pelo que a gente faz, e é isso que me move. A única diferença entre o atleta que chega a um ouro olímpico, né, e uma pessoa, entre aspas, não gosto de chamar comum, mas uma pessoa que escolhe fazer outra coisa, é que o atleta segue uma vocação. Do mesmo jeito que eu segui uma vocação para ser atleta, tem gente que segue vocação para ser professor, tem gente que segue vocação para ser médico, tem vocação para ser jornalista e por aí vai, né? Eu represento todos vocês, e não só o meu clube, mas eu represento a minha família, que é pobre e sonha um dia em ter uma atleta olímpica. Eu represento o Uber, que me ajuda às vezes numa correria do dia a dia. Eu represento o motorista, que às vezes para num ponto de ônibus que nem é para ele parar, mas para ele me ajudar, porque ele sabe que eu estou indo ali fazer a minha batalha diária. Eu represento todos vocês e eu digo assim, se vocês têm um sonho, lutem por eles, mesmo independente da situação que vocês estão no momento. Façam o melhor com o que vocês têm, até ter uma condição melhor. E eu sei que quando a gente luta por algo que a gente ama muito, no final dá certo. Esse final pode demorar algum tempo, mas no final dá certo. Né? Essa aplicação de você, a partir da diversidade genética do brasileiro, você aprender sobre biologia humana, quer dizer, é do Brasil para o mundo, do brasileiro para toda a humanidade. Então isso é lindo.